Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, seção 2 do Plano Estratégico, do Plano de Gestão Anual e da Agência Regulatória. Artigo 17. A agência reguladora deverá elaborar para cada período quadrienal plano estratégico que conterá os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados das ações da agência reguladora relativos à sua gestão e às suas competências regulatórias, fiscalizatórias e normativas, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle da agência que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano. Parágrafo 1º. O plano estratégico será compatível com o disposto no Plano Plurianual, PPA, em vigência e será revisto periodicamente com vistas à sua permanente adequação. Parágrafo 2º. A agência reguladora, no prazo máximo de 10 dias úteis, contado da aprovação do plano estratégico pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, disponibilizá-lo-á no respectivo sítio na internet. Artigo 18. O plano de gestão anual, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será um instrumento anual do planejamento consolidado da agência reguladora e contemplará ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão. Parágrafo 1º. A agenda regulatória prevista no artigo 21 desta lei integrará o plano de gestão anual para o respectivo ano. Parágrafo 2º. O plano de gestão anual será aprovado pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da agência reguladora com antecedência mínima de 10 dias úteis do início do seu período de vigência e poderá ser revisto periodicamente com vistas à sua adequação. Parágrafo 3º. A agência reguladora, no prazo máximo de 20 dias úteis, contado da aprovação do plano de gestão anual pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, dará ciência de seu conteúdo ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, bem como disponibilizá-lo-á na sede da agência e no respectivo sítio da internet. Artigo 19. O plano de gestão anual deverá: Inciso 1. Especificar, no mínimo, as metas de desempenho administrativo e operacional e as metas de fiscalização a serem atingidas durante sua vigência, as quais deverão ser compatíveis com o plano estratégico. Inciso 2. Prever estimativa de recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários ao alcance das metas definidas. Parágrafo único. As metas de desempenho administrativo e operacional referidas no inciso 1 do caput incluirão obrigatoriamente as ações relacionadas a inciso 1. Promoção da qualidade dos serviços prestados pela agência. Inciso 2. Promoção do fomento à pesquisa no setor regulado pela agência, quando couber. Inciso 3. Promoção da cooperação com os órgãos de defesa da concorrência e com os órgãos de defesa do consumidor e de defesa do meio ambiente, quando couber. Artigo 20. O regimento interno de cada agência reguladora disporá sobre as condições para revisão e sobre a sistemática de acompanhamento e avaliação do plano de gestão anual. Artigo 21. A agência reguladora implementará, no respectivo âmbito da atuação, a agência regulatória é instrumento de planejamento da atividade normativa que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência durante sua vigência. Parágrafo 1º. A agenda regulatória deverá ser alinhada com os objetivos do plano estratégico e integrará o plano de gestão anual. Parágrafo 2º. A agência regulatória será aprovada pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada e será disponibilizada na sede da agência e no respectivo sítio da internet. Seção 3 da ouvidoria. Artigo 22. Haverá em cada agência reguladora um ouvidor que atuará sem subordinação hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras funções. Parágrafo 1º. São atribuições do ouvidor: Inciso 1. Zelar pela qualidade e pela tempestividade dos serviços prestados pela agência. Inciso 2. Acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos interessados contra a atuação da agência. Inciso 3. Elaborar relatório anual de ouvidoria sobre as atividades da agência. Parágrafo 2º. O ouvidor terá acesso a todos os processos da agência reguladora. Parágrafo 3º. O ouvidor deverá manter em sigilo as informações que tenham caráter reservado ou confidencial.
Parágrafo 4º. Os relatórios do ouvidor deverão ser encaminhados ao Conselho Diretor ou à diretoria colegiada da agência reguladora, que poderá se manifestar no prazo de 20 dias úteis. Parágrafo 5º. Os relatórios do ouvidor não terão caráter impositivo, cabendo ao Conselho Diretor ou à diretoria colegiada deliberar, em última instância, a respeito dos temas relacionados ao setor de atuação da agência reguladora. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo para a manifestação do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, o ouvidor deverá encaminhar o relatório e, se houver a respectiva manifestação, ao titular do ministério a que a agência estiver vinculada, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União, bem como divulgá-los no sítio da agência na internet. Artigo 23. O ouvidor será escolhido pelo Presidente da República e por ele nomeado após prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, devendo não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, e ter notório conhecimento em administração pública ou em regulação de setores econômicos, ou no campo específico de atuação da agência reguladora. Parágrafo 1º. O ouvidor terá mandato de 3 anos, vedada a recondução no curso do qual somente perderá o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. É vedado ao ouvidor ter participação direta ou indireta em empresa sob regulação da respectiva agência reguladora. Parágrafo 3º. O processo administrativo contra o ouvidor somente poderá ser instaurado pelo titular do ministério a qual a agência está vinculada, por iniciativa de seu ministro ou do ministro de Estado da Controladoria Geral da União, em decorrência de representação promovida pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada da respectiva agência. Parágrafo 4º. Ocorrendo vacância no cargo de ouvidor, no curso do mandato, este será completado para investido na forma prevista no caput, que exercerá o cargo pelo prazo remanescente, admitida a recondução se tal prazo for igual ou inferior a 2 anos. Artigo 24. O ouvidor contará com estrutura administrativa compatível com suas atribuições e com espaço em canal de comunicação e divulgação institucional da agência. Capítulo 3. Da interação entre as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência. Artigo 25. Com vistas à promoção da concorrência e à eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência nos mercados regulados, as agências reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência devem atuar em estreita cooperação, privilegiando a troca de experiências. Artigo 26. No exercício de suas atribuições, incumbe às agências reguladoras monitorar e acompanhar as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da concorrência nos termos da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, Lei de Defesa da Concorrência. Parágrafo 1º. Os órgãos de defesa da concorrência são responsáveis pela aplicação da legislação de defesa da concorrência nos setores regulados, incumbindo-lhes a análise de atos de concentração, bem como a instauração e a instrução de processos administrativos para apuração de infrações contra a ordem econômica. Parágrafo 2º. Os órgãos de defesa da concorrência poderão solicitar às agências reguladoras pareceres técnicos relacionados a seus setores de atuação, os quais serão utilizados como subsídio à análise de atos de concentração e à instrução de processos administrativos. Artigo 27. A agência reguladora, no exercício de suas atribuições, tomar conhecimento de fato que possa configurar infração à ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência para que esses adotem as providências cabíveis. Artigo 28. Sem prejuízo de suas competências legais, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD,
notificará a agência reguladora do teor da decisão sobre condutas potencialmente anticompetitivas cometidas no exercício das atividades reguladas, bem como das decisões relativas a atos de concentração julgados por aquele órgão no prazo máximo de 48 horas após a publicação do respectivo acórdão para que sejam adotadas as providências legais. Capítulo 4 da articulação entre agências reguladoras. Artigo 29. No exercício de suas competências definidas em lei, duas ou mais agências reguladoras poderão editar atos normativos conjuntos, dispondo sobre matéria cuja disciplina envolva agentes econômicos sujeitos a mais de uma regulação setorial. Parágrafo 1º. Os atos normativos conjuntos deverão ser aprovados pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada de cada agência reguladora, envolvida por procedimento idêntico ao de aprovação de ato normativo isolado, observando-se em cada agência as normas aplicáveis ao exercício da competência normativa previstas no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Os atos normativos conjuntos deverão conter regras sobre a fiscalização de sua execução e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes de sua aplicação, podendo admitir solução mediante mediação nos termos da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, Lei da Mediação, ou mediante arbitragem por comissão integrada, entre outros por representantes de todas as agências reguladoras envolvidas. Artigo 30. As agências reguladoras poderão constituir comitês para o intercâmbio de experiências e informações entre si ou com os órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, visando a estabelecer orientações e procedimentos comuns para o exercício da regulação nas respectivas áreas e setores e a permitir a consulta recíproca quando da edição de normas que impliquem mudanças nas condições dos setores regulados. Capítulo 5. Da articulação das agências reguladoras com os órgãos de defesa do consumidor e do meio ambiente. Artigo 31. No exercício de suas atribuições e em articulação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e com o órgão de defesa do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, incumbe às agências reguladoras zelar pelo cumprimento da legislação de defesa do consumidor, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. Parágrafo 1º. As agências reguladoras poderão articular-se com os órgãos e as entidades integrantes do CNDC, visando a eficácia da proteção e defesa do consumidor e do usuário do serviço público no âmbito das respectivas esferas de atuação. Parágrafo 2º. As agências reguladoras poderão firmar convênios e acordos de cooperação com os órgãos e as entidades integrantes do CNDC para colaboração mútua, sendo vedada a delegação de competências que tenham sido a elas atribuídas por lei específica de proteção e defesa do consumidor no âmbito do setor regulado. Artigo 32. Para o cumprimento do disposto nesta lei, as agências reguladoras são autorizadas a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de ajustamento de conduta com pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à sua competência regulatória, aplicando-se os requisitos do artigo 4º da Lei 9.469, de 10 de julho de 1997. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de ajustamento da conduta, ficará suspensa em relação aos fatos que deram causa à sua celebração e aplicação de sanções administrativas de competência da agência reguladora, à pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 2º. A agência reguladora deverá ser comunicada quando da celebração do termo de ajustamento de conduta a que se refere o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, caso o termo tenha por objeto matéria de natureza regulatória de sua competência. Artigo 33. As agências reguladoras poderão articular-se com os órgãos de defesa do meio ambiente mediante a celebração de convênios e acordos de cooperação, visando ao intercâmbio de informações, a padronização de exigências e procedimentos, a celeridade na emissão de licenças ambientais e a maior eficiência nos processos de fiscalização. Capítulo 6 da interação operacional entre as agências reguladoras federais e as agências reguladoras ou
ou os órgãos de regulação estaduais, distritais e municipais. Artigo 34. As agências reguladoras de que trata esta lei poderão promover a articulação de suas atividades com as agências reguladoras ou órgãos de regulação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de competência, implementando a seu critério e mediante acordo de cooperação a descentralização de suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais, exceto quanto a atividades do Sistema Único de Saúde SUS, que observarão o disposto em legislação própria. Parágrafo 1º. É vedada a delegação de competências normativas. Parágrafo 2º. A descentralização de que trata o caput será instituída desde que a agência reguladora ou órgão de regulação da unidade federativa interessada possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para a execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regimento interno da agência reguladora federal. Parágrafo 3º. A execução por agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal das atividades delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela agência reguladora federal nos termos do respectivo acordo. Parágrafo 4º. Na execução das atividades de fiscalização, objeto de delegação, a agência reguladora ou órgão regulador estadual, distrital ou municipal que receber a delegação observará as normas legais e regulamentares federais pertinentes. Parágrafo 5º. É vedado à agência reguladora ou ao órgão regulador estadual, distrital ou municipal, conveniado no exercício de competência fiscalizatória delegada, exigir de concessionária ou permissionária obrigação não prevista previamente em contrato. Parágrafo 6º. Além do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a delegação de competências fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais somente poderá ser efetivada em favor da agência reguladora ou órgão de regulação estadual, distrital ou municipal que gozar de autonomia assegurada por regime jurídico compatível com o disposto nesta lei. Parágrafo 7º. Não havendo delegação de competência, a agência reguladora delegante permanecerá como instância superior e recursal das decisões tomadas no exercício da competência delegada. Artigo 35. No caso de descentralização prevista no caput do artigo 34, a parte da receita arrecadada pela agência reguladora federal poderá ser repassada à agência reguladora ou ao órgão de regulação estadual, distrital ou municipal para custeio de seus serviços, na forma do respectivo acordo de cooperação. Parágrafo único. O repasse referido no caput deste artigo deverá ser compatível com os custos da agência reguladora ou do órgão de regulação local para realizar as atividades delegadas.